Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Arthur Costa, sou professor de Biologia e estarei, a partir de agora, junto com Fernandinho, aqui nesse projeto maravilhoso que é o Enem para cegos, surdos e excluídos digitais. Então, a partir de hoje, a minha presença vai ser constante aqui no projeto e eu estou muito feliz com isso. Espero que todo mundo aproveite. Vocês aproveitem o que eu vou falar por aqui e eu pretendo aproveitar muito essa nova experiência que está sendo um desafio, mas está sendo incrível. A partir de hoje, nessa série, eu vou conversar com vocês a respeito de experimentos na biologia. Eu sou professor de biologia e antes de qualquer outro tema que a gente venha abordar, é extremamente importante que você entenda o que é um experimento científico, o que é, como se faz, como é que a ciência funciona, como é que um cientista trabalha. Esse é o capítulo do nosso primeiro episódio. Lembrando que esse conteúdo é um conteúdo importante da biologia. É um conteúdo que você encontra nos livros de biologia e principalmente nas provas modernas de biologia. A discussão do que é ciência, de como a ciência é feita e como deve ser feita, é um tema muito atual, ok? Então vamos começar. Tudo na ciência tem o seu pontapé inicial, o seu start, através da observação de um fenômeno. Existe um fenômeno natural, existe um fenômeno da natureza, no caso da biologia, pode ser um fenômeno social, se for um cientista da área de humanas que estiver estudando, mas no nosso caso é um fenômeno da natureza. O cientista, ao observar esse fenômeno, ele passa a pensar, a refletir. E ele tenta explicar esse fenômeno que ele está observando através de conhecimento prévio. Existe sim, todos nós, ao observarmos o mundo, ao ouvirmos histórias, ao termos contato com outras pessoas, adquirimos conhecimento. Também assistindo aulas, estudando, lendo livros. Existe um conhecimento prévio, existe uma experiência prévia da gente para interpretar observações, fenômenos que a gente enxerga. Então, vamos de volta ao raciocínio. Existe um fenômeno, esse fenômeno ele sofre uma observação e a gente tenta explicar com conhecimento prévio. Às vezes, a gente consegue explicar. Às vezes, aquele fenômeno já foi explicado por alguém e o mundo, a sociedade, a ciência já entende, já sabe o que explica ele. Às vezes não. Às vezes acontece um fenômeno que a gente não entende, que a gente não tem uma explicação na literatura, nos livros. E aí, é aí que entra o grande trabalho do cientista. O cientista, ao observar esse fenômeno que não tem resposta, ele elabora uma hipótese. O que seria uma hipótese? Uma hipótese é uma possível explicação para aquele fenômeno. Ele vai explicar aquele fenômeno na teoria. Ele vai explicar aquele fenômeno por uma ideia que ele tenha. Quanto mais experiente o cientista, melhores quase sempre são suas hipóteses. Quanto mais vivência tenha um cientista, melhores e mais robustas serão as suas hipóteses. Então, ele elabora essa hipótese. E como é que ele vai comprovar essa hipótese? Como é que ele vai tirar do papel essa ideia? Como é que ele vai poder defender essa hipótese? Entra aí um dos pontos também fundamentais desse conteúdo, que é a elaboração de testes e também de
experimentos. Essa hipótese, ela vai ser testada, experimentada. Ele cria um experimento, ele cria um teste, seja ele um cientista da área de saúde, de biologia, de humanas, seja ele um engenheiro químico, um professor de física, vai elaborar um teste, vai criar uma experiência, é a famosa experiência de ciências que a gente tanto escuta falar quando é criança. Existem vários programas de YouTube, na TV, que falam de experimentos, de experiências em química, em física, em biologia, são muito populares. Você já deve ter ouvido falar. E aí, esses experimentos vão gerar resultados. E esses resultados precisam ser analisados. A partir dos resultados do experimento, o cientista vai comparar. Ele vai comparar os dados desse experimento. E esses dados vão ajudar o cientista a comprovar a sua hipótese. Às vezes, os dados conseguem comprovar os resultados do experimento, conseguem comprovar a hipótese. Quando isso é obtido, é atingido, a gente na ciência costuma dizer que a hipótese ela foi confirmada. Uma palavra muito popular entre os cientistas, também em provas, é dizer assim, a hipótese foi corroborada. Hipótese corroborada quer dizer que os testes, que os experimentos confirmaram a ideia inicial do cientista, comprovaram a ideia do cientista. Confirmei, corroborei, mas às vezes a ideia não é confirmada, a ideia não é corroborada. Como é que a ciência chama? Ela chama de ideia ou de hipótese refutada. Você refuta uma hipótese. Então quer dizer que o cientista fracassou? Claro que não. Claro que não. A ciência, ela se constrói exatamente desta maneira. Cientistas, diversos cientistas, eles elaboram diversas hipóteses e eles vão se ajudando. É um trabalho mútuo entre eles. É um trabalho em que um cientista, por ter elaborado uma hipótese que não se confirmou, ele produz uma informação tal, de tamanha importância, de tanta importância, que outro cientista não precisa mais testar aquela mesma hipótese. Ele pode não ter chegado à conclusão, mas ele faz com que outro não perca tempo testando aquela mesma hipótese. É desse jeito, de tijolinho em tijolinho, que a ciência vai sendo conduzida e vai sendo produzida a informação para o meio científico. Depois que ela é produzida para o meio científico, ela é publicada. Publicada normalmente em revistas científicas, publicadas para que o mundo possa aproveitar, usufruir daquela informação para o seu bem, para o seu bem-estar, para melhorar a renda, para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para produzir uma vacina, por exemplo. Existem hoje várias vacinas sendo testadas. E estamos agora na fase de teste, por exemplo, de muitas vacinas contra o coronavírus. Os cientistas observaram um fenômeno. Qual foi o fenômeno? Pessoas adoecendo. Eles tentam explicar esse fenômeno com conhecimento prévio. Qual é o conhecimento prévio? Será que esse vírus é o vírus do H1N1? Testaram, observaram, estudaram? Não. Não é o H1N1. É um outro vírus. É um novo vírus. E aí elaboram hipóteses. Será que esse vírus é um adenovírus? É um coronavírus? É um vírus parecido com o HIV? Existem hipóteses e eles vão testar, eles vão experimentar, eles vão investigar. Investigação é um ponto extremamente importante da ciência.
E ao investigar, descobriram, testaram e constataram: o vírus é um novo vírus, é um coronavírus. E aí, a gente precisa de quê? A gente precisa de vacina. Como é que a gente faz a vacina? Testando, experimentando. Existem dezenas de vacinas hoje na fase de testes. Depois dos testes, vem o resultado. O resultado, gente, quando obtido, preste muita atenção, ele pode virar uma lei. Agora é conteúdo novo. Um experimento, quando gera um resultado positivo, ele pode gerar uma lei. Quando ele gera essa lei, muitos autores chamam também de teoria. É muito comum, teoria de Darwin, teoria de Lamarck. Teoria é muito comum isso nas ciências, principalmente na biologia. Você estuda essa teoria. Por que essa teoria é importante? Porque você pode aplicar essas informações em outros fenômenos. Você constatar que um fenômeno científico ocorre e entender por que ele ocorre, te ajuda a explicar e a entender outros experimentos, outros fenômenos da ciência, fenômenos da natureza. Então a ciência serve para isso, serve para a gente explicar e principalmente prever novos fenômenos que possam vir a ocorrer no futuro. Por exemplo, é possível que no futuro a sociedade sofra uma nova pandemia? Claro que sim. E a gente vai saber, por ter aprendido com essa, quais são as medidas determinadas pela ciência que ajudam a gente a controlar, a conviver, a combater e, obviamente, se livrar deste problema. A ciência faz experimentos para entender os fenômenos e solucionar os problemas, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Viva a ciência! Até o próximo episódio. Tchau!